Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão da CAP sobre coloides. Sobre o sistema coloidal, analise as afirmações a seguir. Então, número 1, o diâmetro médio das moléculas de glicose em uma solução aquosa é maior que as partículas dispersas em um sistema coloidal. Olha só, para quem está muito perdido nisso, né? Dispersão quer dizer mistura, então toda vez que eu tiver duas substâncias é uma dispersão. E ela pode ser uma solução, um colóide, uma suspensão. E o que define isso é exatamente o tamanho das partículas. O colóide ele se localiza entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros. É uma faixa muito estreita. A gente diz que o colóide, na verdade, é um limiar entre a mistura homogênea e a mistura heterogênea. Só que ele faz parte já da mistura heterogênea. Então, tudo que é solução, e a gente usar a palavra solução, a gente está se referindo a partículas menores que 1 nanômetro. Se for maior que 1 nanômetro, já é mistura heterogênea. Bom, vou usar uma expressão aqui que é coloide, tá? Que ele vem de cola, que quer dizer um sistema coloidal muito comum, usado antigamente, tá? E tem duas palavrinhas novas, tá? Que é disperso. Disperso, quando eu usar aqui nessa aulinha, né? Nessa revisãozinha para essa questão, a gente está falando em soluto, só que soluto a gente só pode usar para solução e a gente não pode usar para coloide, né? Então a gente usa a palavra disperso. A mesma coisa com dispersante, que quer dizer solvente, só que solvente a gente só usa para solução. E dispersante a gente pode usar para solução, para coloide, para suspensão, para qualquer tipo de dispersão. Beleza? Bom, então, sabendo isso aqui, né, eu tenho glicose, e aqui ele está me afirmando que a glicose está em solução aquosa. Se ele está dizendo que é uma solução, eu já sei que o tamanho da partícula da glicose ali na solução aquosa é menor que 1 nanômetro, né? Então, é claro que se é uma solução, a partícula é menor que as partículas dispersas em um sistema coloidal, então está errada. 2. Creme de leite e maionese são exemplos de sistemas coloidais. Eu vou te dar aqui os principais sistemas coloidais que a gente tem. Gel, tá? Tenta lembrar que gel tem a ver com geleias em geral. Por exemplo, a gelatina sólida, a geleia de mocotó, queijo, leite coalhado, né? Então, sílica, pérola, manteiga, tudo isso é gel, é um tipo de coloide. Existe um outro tipo de coloide que é o sol líquido, né? O sol líquido é quando prevalece o líquido. Repare que o dispergente aqui, né, o dispersante, ele é líquido. Então, o leite, por exemplo, ele é líquido. Se eu pegar uma tinta, né, líquida ali, sem botar na parede, né, quando ela está dentro ainda do pote, ela vai ser um sol líquido. Mas também existe sol sólido, que geralmente são pedras preciosas e alguns vidros coloridos. E também emulsão. Emulsão é quando eu misturo dois líquidos que a princípio não se misturam, que nem gordura e água, vinagre e azeite, óleo e água. A gente quer que precisa de um agente emulsificante aqui, né, um tensoativo, para facilitar isso, né? Então, a emulsão é líquido-líquido, né? São dois líquidos que não se dissolvem bem um no outro. E a gente faz ele se dissolver criando a emulsão. E aí, por exemplo, também tem os aerossóis, é quando prevalece o meu gasoso, né? Então, se eu tiver, por exemplo, fumaça de cigarro, tá? Ela seria o quê? Sólido ou gasosa? Cara, a maior parte dela é gasosa, é o ar. Só que tem muitas substâncias ali, pequenininhas, partículazinhas sólidas, que estão subindo, né? Então, por isso que ela acaba subindo. A mesma coisa com aerossol. Lembrando que esse aerossol ele pode parecer com S só, daí tu fala aerosol, é sinônimo, tá? Então, o aerosol, o maior exemplo é a neblina, que são partículas muito pequenininhas de água, né, líquida, no ar, é por isso que ela fica em suspensão. A mesma coisa vale para nuvens, spray. Quando tu põe o perfume, tu larga um pouco daquelas partículas líquidas no ar, então isso é aerosol. Tranquilo? Agora também tem espuma, que é o último exemplo de colloide, tá? Só para se cair no vestibular e vai cair, né? A CAF já colocou colloides. Então, espuma é quando tem o disperso como sendo o gasoso, quer dizer, a menor parte é o gasoso. O maior exemplo é o isopor, se for uma espuma sólida, tá? O isopor é um exemplo disso, porque o isopor ele tem ar dentro do poliestireno. E também existe a espuma que tu está acostumado, que é a espuma líquida, né? Que creme chantilly, por exemplo, creme de barbear, é quando tem um ar dentro, né, de um líquido, beleza? Bom, acho que agora tu consegue responder melhor que creme de leite e maionese são exemplos de sistemas coloidais? Sim, são exemplos de sistemas coloidais. Micelas.
podem ser consideradas um agregado de moléculas anfipáticas, né? Lembra que a palavra anfipáticas tem a ver com anfifílicas, né? Que são surfactantes, que eles têm uma cabecinha polar e o rabão aqui apolar. E quando eu tenho esses surfactantes no líquido, né? Por exemplo, o sabão e o detergente, eles acabam formando micelas, né? Porque a parte apolar delas se gruda com a gordura e a parte polar aqui se gruda com a água. Então é verdade, constituindo uma das fases do sistema coloidal. Como o sistema coloidal é mistura heterogênea, né? Claro que vai formar uma das fases do sistema coloidal, porque mistura heterogênea tem mais de uma fase. E ele está falando que provavelmente está falando de micelas, né? Que são surfactantes. Com certeza está falando de espumas, por exemplo, né? Formando, por exemplo, tomando banho, formando espumas. Então isso vai ser verdade. E para encerrar, o efeito Tyndall, que é uma das principais propriedades de coloide, tá? Ele pode ocorrer quando a dispersão da luz pelas partículas dispersas do sistema coloidal. Sim, se eu colocar a luz numa mistura homogênea, a luz atravessa a mistura homogênea, que é o recipiente 1. Se eu colocar a luz num coloide, ela fica brilhando. É por isso que não pode acender os faróis em neblina, porque a neblina é um coloide. Então, tu vai iluminar o coloide e não vai conseguir ver através dele. Então tem que diminuir a intensidade da luz para conseguir enxergar através de um coloide. Por isso que a nossa resposta aqui é a letra D, beleza? Bom, gente, a melhor dica que eu posso te dar aqui é que tem muito mais matéria sobre isso, tá? Da CAF, num livro chamado Study Book Química na CAF. Esse Study Book, cara, ele tem todas as provas resolvidas da CAF por matéria, por prova, por lógica, por nível de dificuldade, cara, e tem o link na descrição se tu quiser comprar agora, né, para ter uma melhor preparação para a CAF. Inclusive vai ter uma lista apenas de coloides aí para você treinar para a CAF, beleza? Bom, gente, espero que você tenha curtido essa resolução aí, tá? Eu vou deixar mais alguns vídeos aqui relacionados, espero que te ajude a passar no vestibular com essas dicas aqui. E qualquer coisa, deixa algum comentário, deixa um curtir, deixa um curtir demais. Me ajude aí comprando o Studbook Química na CAF. Bons estudos, forte abraço, tchau!